Então, alguma dúvida, pessoal, da aula passada? Alguém quer começar perguntando? Tudo bem com vocês? Eu não estou ouvindo. Acho que apareceu escrito aqui Daniel falando, mas eu não ouvi. Alô? Eu acho que ninguém tem dúvida, professor. Ninguém tem dúvida? Eu Caraca. acho, né? Ninguém... Eu não tenho ninguém. O Daniel estava falando, mas eu não estava ouvindo ele. Apareceu Daniel Stalking, mas não saía som. Tá funcionando agora? Agora melhorou. Ah, beleza. Tá esquisito o som, mas tá ouvindo. Tô dando para ouvir. Tá muito ruim? Não, tá bom, tá bom. Pode falar. É que você mostrou que aquele problema é resolvido quando você colocava um delay, né? Que tinha que conseguir furilar, né? Aham. Mas aquilo é meio que necessário, né? Porque naquele momento que é consumido energia, né? Para você ter aquele delay, você tem que consumir energia. Que pelo que eu entendi, o RNA ele se liga ao ribossoma, né? Aham. E aí vão ligando, aí vão fazendo a molécula da proteína, né? Só que você Exato. precisa de energia, né, para formar essa molécula, né? Porque você vai formando ligações químicas, né? Sim, é verdade. Sim. Então é meio que necessário ter aquele ATP ali fosforilando, né? É a moeda, né, de energia Mas eu acho que o que o cara fala, o que esse cara Hopfield propôs com esse kinetic proofreading, é que além da energia para criar proteína, você tem que adicionar um passo a mais que também custa energia, que é aquele delay, entendeu? Que Uhum. é um processo de dois passos. Você precisa não só juntar os aminoácidos, mas antes de você juntar o tRNA correto lá, você tem um segundo passo que é uma outra molécula que não necessariamente tem a ver com a proteína, que tem que grudar lá para poder fazer aquele processo acontecer. E aí isso adiciona um tempo de espera, e esse tempo de espera é suficiente para uma molécula errada que está fracamente ligada se soltar, em média, estatisticamente falando. Então, o ribosoma ele gasta energia para fazer a molécula de proteína, mas a célula ela também gasta ATP nesse processo de esperar essa outra chave bater lá para poder. Então, gasta acho que mais ATP do que seria esperado, assim. Acho que esse que é o. Uhum. Essa sorte que a molécula errada ela é mais fracamente ligada do que a correta, né? É princípio trópico, né? É sorte, mas não sei. É meio. Você mencionou ali, né, que a molécula errada teria só duas ligações e a. A ideia é essa. A ideia é que tem essas perninhas, três perninhas, e se você só tem duas perninhas ligadas, a chance de soltar mais rápido é maior, né? Acho que é intuitivo. É bem intuitivo, né? Tipo, é meio. Não sei, o que vocês acham? É meio. Porque essas coisas a gente está falando de coisas da ordem de 1.000 ou 10.000 átomos, sei lá, é pequeno, sabe? Então, assim, mas é clássico, num certo sentido, apesar de a gente estar falando de moléculas únicas, né? É clássico porque o ambiente da célula é um negócio altamente compacto e cheio de coisa, e um sistema totalmente aberto, né? Então, é bem intuitivo, assim. No final das contas, a gente vai chegar à conclusão que a tia do ensino médico falava, ou o tio, né? Eu tive os dois, tio, que falava que não, em biologia é tudo uma chave, bem, a molécula ela atua como uma chave, ela entra aqui, não sei, é verdade, né? Num certo sentido, assim. Só que a gente era criança, então a gente não tinha essa visão de coisas moleculares acontecendo. Eu imaginava um losango, assim, vindo voando, assim, grudando. E aí aquele losango fazia com que a célula, sei lá, funcionasse. Vem cá, eu não consegui achar o tal artigo lá dos neurônios fluorescentes. Quer dizer, eu achei a versão paga, né? Não consegui baixar. Tá. Eu vou mandar no grupo. Deixa eu
ver aqui. Tem um sitezinho que você consegue entrar e abrir Um meio não oficial. Depois a gente pode... tá gravando. Uma conversa de bar, assim, a gente pode, sem querer, mencionar, sem querer, sabe? Mas, enfim, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá. Esses aqui são todos os artigos que eu separei até agora para a gente. Olha. Eu vou mandando eles aos poucos para vocês. Tem uns livros também. Esse aqui. Piatkevich 2018. Eu vou mandar no grupo, Tati. Beleza. Eu fiquei muito impressionado com esse artigo, na verdade, porque eu posso estar falando besteira, mas assim, me digam o que vocês acham, aqueles de vocês que são mais ligados na parte da física. Se eu quiser simular uma proteína, né, num computador para ver as propriedades dela, sei lá, eu quero uma proteína que passa voltagem e aí ela emite mais luz conforme passa voltagem. Então, eu quero construir. Então, qual é o paradigma do engenheiro, né? O engenheiro quer construir um prédio, ele vai no AutoCAD, ele desenha, depois ele pega, sei lá, um software de simulação de vento e de coisas sísmicas e ele simula a estrutura, né? Aqueles aeroportos grandes que tem uma arquitetura artística bonita, assim, você tem que simular aquele negócio, né? E aí você vê se a sua estrutura vai funcionar ou não, se ela vai cair ou não. Mas tudo bem, você simulou, né? Mas se eu quiser projetar uma certa proteína que faça uma certa função, bicho, senta e chora. Não dá. Tipo, são 10.000 átomos que você vai ter que simular, entendeu? Quanticamente. Envolve emissão de luz, envolve conformações. Não dá. E aqui a gente consegue fazer esse negócio num tempo, sei lá, em um mês de pesquisa de laboratório, você vai lá e... Ao passo que se você fosse, não, vamos simular e sintetizar, senta e chora. Então, assim, pelo menos de um ponto de vista leigo, né? Semi-leigo, eu fico pensando qual é o poder computacional que a evolução tem. Será que tem um poder computacional maior do que... É tipo computação quântica, sabe? Você quer simular, sei lá, 100.000 íons interagindo com uma hamiltoniana de James Cummings complicada. Eu posso tentar simular num computador usual, clássico, mas é muito melhor se eu pegar um computador quântico, que é de fato a realidade do que eu quero simular, e botar aquele negócio para rodar, né? Então, não sei, eu penso assim, análogo, né? A evolução natural está me proporcionando um poder computacional maior, pelo menos do ponto de vista, assim, ingênuo, né? Eu não quantifiquei nada disso. A gente tem que discutir quantos passos você tem que fazer para, né, para quantificar a complexidade desse negócio e tudo mais. Mas não sei. Se alguém tiver uma opinião sobre isso, eu vou ficar feliz de discutir também. Então, eu fiquei muito impressionado com esse negócio aqui. Mas é como se tivesse um computador biológico, né? E ele é especializado em fazer coisas muito específicas, né? Que nem tipo o computador quântico é especializado em fazer coisas muito específicas, né? Não, assim, sim, é verdade. Isso aqui é tipo um computador analógico, né? Você está simulando um processo usando o processo em si. Então, nesse sentido, computação analógica tem coisas que são melhores, realmente. O computador quântico não é necessariamente muito específico, ele é universal, então ele pode fazer o que você quiser, né? Só que para alguns problemas específicos, a gente conhece algoritmos que são mais eficientes. Mas, sei lá, tipo... Eu não sei se alguém da ciência da computação já parou para estudar a complexidade computacional da evolução. Acho que seria um tópico interessante de pensar, de pesquisa. Assim. Qual é a complexidade computacional de um algoritmo evolutivo, sei lá. Alguém deve ter falado sobre isso, deve ter literatura. Mas, enfim, eu vou mandar para vocês esse artigo depois. Bom, então, eu queria, já que ninguém tem dúvida, né, fazer uma retrospectiva rápida, porque eu quero mudar de assunto agora, começar a mudar de assunto. Né? Então, até agora,
que a gente tem visto até agora, né? Então, até esse momento, a gente tem visto essas redes, né? De processos em biologia. Por exemplo, a gente viu a expressão dos genes, né? Transcrição e translação, transcrição e tradução. Que é esse processo. Né? Esse é o paradigma, não sei se eu chamei assim, mas esse é o paradigma central da biologia molecular, que você tem DNA, que vai para RNA, que vai para proteína. A gente tem visto isso. E a gente tem analisado alguns exemplos específicos disso. Né? Então, por exemplo, sei lá, a gente tinha uma rede lá que tinha, por exemplo, aquela proteína LAC-Y, que regulava a produção de LAC-Z, né? Aí você tinha aqui, sei lá, lactose, que era uma substância que interagia com esses dois caras, que por sua vez fazia parar a produção de LAC-I, ou grudava no LAC-I, soltava ele do gene, e isso por sua vez ativava a produção desse cara daqui. Então tem essas redes, né, que a gente tem visto. E cada um desses caras aqui é uma molécula gigante, né? Com dezenas a milhares de átomos. Então, são os caras relativamente grandes. Né? Outra coisa que a gente viu foi que essas redes, elas têm padrões, né? Que a gente chamou de motifs. Então, eu posso falar desses padrões. Por exemplo, esse padrão 1, esse padrão 2, eles estão conectados, tem uma rede mais complexa ainda. Né? E cada um desses caras aqui está regulando outro cara. Né? Então, tem essa ideia de que você pode descobrir padrões que aparecem mais frequentemente nessas redes regulatórias de genes, né? E aí você identifica esses padrões e é como se fosse assim, o análogo biológico de um circuito eletrônico. Então, cada um dessas coisas aqui é análogo, por exemplo, a um resistor, um indutor, um transistor, coisas assim. Né? Por exemplo, a gente viu um circuitozinho que é capaz de diminuir o tempo de resposta da célula. A gente viu também um circuito que a gente chamou isso de auto-regulation, né? Esse carinha aqui assim. A gente também viu o feed-forward loop, que era uma coisa do tipo X regula Y, que regula Z, mas também regula X também regula Z. Né? Então, esses caras eram network motifs. Tem outros que eu fiquei devendo para vocês, mas a gente pode falar depois, que são relógios, né? Como criar um oscilador biológico, uma coisa biológica que mede o tempo, não, chamado relógio biológico. Eu falei que ia falar sobre isso, mas aí eu acabei me distraindo e aí falei sobre outras coisas ao invés. Mas a gente pode voltar para lá. O que mais que a gente viu, gente? A gente viu também como é que essas redes podem evoluir, né?
por seleção natural. Então, no nosso curso de biologia, a gente já falou um pouco sobre coisas, né? Sobre Darwin, por exemplo, que foi o primeiro cara que percebeu isso, né? A gente falou sobre esse fitness landscape. Né? A gente falou sobre como é que o ambiente altera esse fitness landscape. Então, tinha, no nosso exemplo da lactose, esse morrinho aqui de optimalidade, ele mudava conforme você aumentava a concentração de lactose, né? Que era a função de fitness do nosso sistema, né? E na última aula a gente viu esse conceito de kinetic proofreading, né? Era uma coisa mais focada numa reação específica, né? Para diminuir a chance de erro na hora que você faz uma proteína, certo? Então, tem sido exemplos, assim, mais ou menos vizinhos, né? Teve a aula passada, ou a aula retrasada, que a gente falou sobre evolução, né, num conceito mais geral, naquela coisa que a gente falou da geometria, do espaço de traços ou do espaço de performance, né? Que é uma coisa mais global, assim, que pode envolver tanto moléculas individuais quanto espécies, né? Quanto indivíduos, num determinado gênero de espécies. Mas, assim, a gente tem visto coisas mais ou menos nessa escala aqui de redes, né? Então, eu queria shiftar um pouco, começar a shiftar um pouco. O que eu gosto de pensar que é um degrau abaixo essa escada aqui, ela vai indo, né? Então, a gente está aqui, em algum lugar. Que é como é que uma rede feita de vários constituintes, né, funciona. Mas eu queria shiftar um pouco para moléculas individuais. Okay? Então, esse aqui é o que eu chamo de a escala do grupo de renormalização, né? A gente quer descer um degrau na escala do grupo de renormalização. Essa é uma ideia que eu estou falando aqui meio assim, poeticamente, mas é porque em física a gente tem essa noção do grupo de renormalização, que não é um grupo, não é nada no sentido matemático, mas é a ideia de que você pode descrever fenômenos dependendo da escala que você olha eles. Então, e a física, a descrição que você vai usar para esses fenômenos depende da escala, certo? Então, eu posso olhar, por exemplo, no nível individual de elétrons, prótons e nêutrons, né, de átomos, mas se eu olhar uma coisa, se eu aumentar a escala espacial, né, é como se você se tivesse uma supervisão que você é capaz de enxergar elétrons e prótons e você sabe a dinâmica deles e segue a equação de Schrödinger, mecânica quântica e tudo mais. Aí você fica, de repente, míope e vê tudo embaçado. Então, você não consegue mais ver elétrons e nêutrons e prótons individualmente. Você fica ignorante sobre a física deles, você não sabe o que eles estão fazendo. Mas agora, com a sua visão embaçada, você só consegue ver grupos de elétrons ou grupos de átomos, coisas maiores, assim. E aí, de repente, você começa a tentar fazer uma descrição física para esse negócio. E essa descrição física não se parece nem um pouco com o que você estava falando de equação de Schrödinger, potenciais eletrostáticos e tudo mais. E você é obrigado a inventar uma teoria do tipo, sei lá, do tipo teoria BCS, de supercondutividade, por exemplo, certo? Deixa só um minuto, gente. Estão tocando meu interfone aqui. Deixa eu só despachar que seja lá.
Só um minutinho, gente. Desculpa, que tocou a campainha aqui. Eu já volto. Peço desculpa, gente. Alguém tocou a minha campainha de forma inesperada. Trabalhar em casa tem disso, né? Bom, então, era o que eu estava dizendo. Assim, se olhar, dependendo da escala, você vê fenômenos interessantes e a física muda, né? Não é que a física muda, ainda tem esse paradigma reducionista, mas a descrição efetiva que você usa para as coisas pode mudar. Então, por exemplo, uma teoria supercondutor, né, os graus de liberdade fundamentais da teoria, que são esses pares de Cooper, eles não se parecem muito, né, com os graus de liberdade fundamentais de quarks e elétrons e tudo mais. Então, a gente vai passar um pouco disso, assim, né? Começar a passar aos poucos desse nível aqui para um nível um pouco menor. Então, a gente vai falar de moléculas individuais, né? Em particular de máquinas moleculares. Okay? Então, a gente vai, ao longo das próximas aulas, né? Não hoje, mas aos poucos, começar a falar de coisas do tipo a energia na célula. A gente já viu um pouco sobre isso, né? Tem essa ideia de ATP, que é a moeda de troca de energia na célula. A gente pode fazer modelos dessas máquinas moleculares e a gente pode estudar coisas tipo relações de incerteza termodinâmicas. Que é um assunto muito interessante, né, que foi chamado a minha atenção pelo Pedro, que está aqui no curso, né? Ele não está aqui agora, mas ele faz parte dessa aula. Então, é uma coisa muito, muito interessante do ponto de vista de termodinâmica que eu queria falar para vocês. Aos poucos, né, conforme a gente for estudando. Então, é isso. Eu queria só dar esse panorama geral e mostrar para vocês alguns exemplos dessas moléculas que a gente pode olhar, né? Então, por exemplo, eu separei daquele livro do Butzel para a gente comentar. Então, isso aqui são alguns exemplos de moléculas mais individuais. Então, tem esse cara aqui, por exemplo, né, que é o ATP sintase. Ele é responsável por sintetizar ATP. Né? Tem uns vídeos, depois eu vou passar para vocês na internet, desse cara em funcionamento, né? Uns vídeos, tipo, é um modelo, né, na real. Mas é impressionante, assim, que é um cara com 40 mil átomos, pode ver aqui. Né? E cada um tem um lugar específico e faz uma tarefa específica. E a tarefa global desse cara daqui é usar um gradiente de prótons através de uma membrana, né? Então tem uma membrana celular, ele fica sentado lá na membrana. E aí tem muitos prótons de um lado e poucos prótons do outro. Então tem uma fonte de não equilíbrio. Esse é um tema importante, recorrente nessas máquinas moleculares. Tem que ter uma fonte de não equilíbrio. E aí isso aqui gira. Isso aqui é tipo um moedor, assim, um moinho, né? Ele gira. E nesse processo ele transforma esse gradiente de concentração de prótons
em moléculas de ATP. Né? Ele pega substratos. Né? Isso daqui é uma reação que transforma ATP em ADP. Então, isso aqui é o contrário. Você está gastando ATP. Aqui você está criando ATP. Aqui você cria. Aqui você destrói. Okay? Então, a gente vai ver, por exemplo, coisas sobre esse cara daqui. Né? Esse é um exemplo. Outro exemplo de máquina molecular que a gente já viu, né, é o RNA polimerase. Né? Ele faz RNA a partir de DNA. Okay? Então, esse é o processo de transcrição. Né? Depois, esse RNA daqui ele vai ser usado como template para fazer proteínas, né? Através desse processo que a gente discutiu na aula passada. Assim, aqui está uma visão mais em ação daquela ATP sintase. Né? Então, você tem aqui uma concentração de prótons. Né? Esse cara daqui passa essa concentração de um lado para o outro, e isso faz com que gire aquele pedaço móvel. Né? Então, tem movimento mecânico nesse negócio. Né? E ele transforma ADP e um fosfato num ATP. Então, tem um processo complicado que acontece aqui dentro. Isso aqui é um outro exemplo que, na verdade, tem tudo a ver com a aula passada, né? Sobre o proofreading que a gente falou. Então, isso aqui é um tRNA, né? Está escrito aqui. E aí, respondendo a pergunta do Daniel, né, o que acontece é que você tem um aminoácido aqui, e esse cara ele tem que se juntar, né? Ele se junta junto com essa molécula de ATP aqui. E quando ele faz isso, né, ele libera esse pirofosfato. Okay? Acontece uma outra reação aqui que libera esse AMP. Então, você consome essa molécula de ATP e aí você fica com seu tRNA bonitinho aqui, pronto para ser usado. Né? Então, isso tem a ver com aquele processo de proofreading que a gente estava falando na aula passada. Aqui está um outro exemplo de criação de ATP, né? Dessa criação de energia na célula. Né? Fosforilação, né, é usado em plantas. Então, isso é como as plantas produzem esse ATP. Então, a gente tem uma máquina molecular aqui que captura luz e usa a energia dessa luz para poder criar o ATP. E tem esse exemplo aqui que eu não sei se vocês já chegaram a ver, que são umas perninhas, né? Isso aqui é a quinesina. Então, tem esses chamados microtúbulos na célula. São os tubinhos que tem lá. E você tem que transportar coisas na célula. Então, essa quinesina ela é como se fosse um transporte. Ela gruda na carga. Né? Então, esse aqui é o cargo. E ela sai andando para lá. Literalmente, assim. São as perninhas que vão andando. Tem uns vídeos na internet. Eu vou achar para vocês. Né? Então, tudo isso são máquinas moleculares. Por exemplo, esse cara daqui, ele pega ATP, né? E ele transforma em movimento. Então, tem uma mecânica aí, uma coisa de termodinâmica, né? E a gente pode tentar falar coisas universais sobre esses processos, sobre essas máquinas moleculares. Então, eu vou mandar para vocês, para a gente discutir na aula que vem, alguns papers sobre isso, para vocês irem lendo. Né? Em particular, eu queria falar sobre essa ideia de ter um trade-off entre dissipação e precisão.
Então, quanto maior energia você dissipa, maior a precisão que você pode obter num determinado processo. Então, a ideia básica é que você tem uma reação do tipo liga e desliga, né? Você tem essas taxas de ligar a reação e de ir e voltar, né, digamos assim. E aí a gente está interessado em estudar, né, o observável que a gente está interessado é o número de passos que você vai e volta. Então, por exemplo, você pode estar interessado nessa molécula de quinesina aqui, então você quer saber quantas vezes ela deu um passo, né? Um passo completo, e está pronta para dar o próximo, né? Então, esse é o observável. Então, você tem uma certa reação aqui que vai para um lugar, faz com que a molécula ande, né? Depois você volta para aquele estado inicial e depois pode fazer um segundo passo, que é fazer a molécula andar de novo, né? Então, a gente pode falar de coisas do tipo a incerteza, vou chamar de epsilon, no número de passos que você dá, que é caracterizada por essa fórmula aqui. E a gente pode falar da energia dissipada. Tá? Vou chamar isso aqui de, sei lá, delta. Okay? Então, tem esse pessoal que mostrou, né, usando modelos gerais para esse tipo de reação aqui, você consegue mostrar que existe uma desigualdade, né, que a energia dissipada vezes a incerteza, né, no número de passos nessa reação, por exemplo, tem que necessariamente ser maior ou igual que KBT. 2 KBT. Né? Então, tem essa fórmula aqui, que é tipo um princípio da incerteza termodinâmica. Então, o que isso aqui está dizendo? Estou só comentando, né, fazendo um preview para vocês. Então, quanto maior a energia dissipada, menor a incerteza eu vou ter. Né? A gente pode, alternativamente, olhar para isso. Acabou meu papel aqui. Peraí. Tem como inserir mais páginas. Legal. Então, tipo, quando a gente pode olhar para isso ao contrário, né? A gente pode olhar, por exemplo, qual é a energia mínima dissipada para eu obter um certo valor de incerteza, né? Eu quero ter, sei lá, minha molécula de quinesina lá, eu quero que ela tenha tantos passos definidos, né? Eu quero que ela ande para frente, né? Então, por exemplo, se eu quiser uma incerteza de 1%, então o delta ele tem que ser maior ou igual que 20.000 KBT. Então, eu posso tirar conclusões gerais desse tipo aqui, que é um negócio bem interessante. Isso tudo tem a ver com essa ideia de demônio de Maxwell também, que é um tema que a gente já explorou em outro curso, Maxwell's Demon. Né? A ideia aqui, a maioria de vocês já conhece essa ideia, é que eu tenho uma partição aqui, e eu tenho moléculas de gás dos dois lados em equilíbrio. E aqui no meio, eu tenho uma criaturazinha, que é o chamado demônio de Maxwell, né? E ele tem uma portinhola aqui,
Toda vez que ele vê uma molécula vindo, ele abre a portinhola e deixa ela passar para cá. Então, depois de um tempo, você vai ter todas as moléculas aqui. Que é uma coisa que você não vê na natureza. Né? Se você tem duas partições com uma porta aberta e elas estão em equilíbrio, elas tendem a ficar em equilíbrio, segundo as leis da termodinâmica. Segundo a lei da termodinâmica. E aí o Maxwell, em 1800 e pouco, 1860, sei lá, ele inventou esse experimento pensado, né? Esse Gedanken Experiment. Gedanken Experiment é experimento pensado. É um termo na cultura física, do jeito de falar. Ele inventou esse Gedanken Experiment para botar em questão essas leis da termodinâmica. Né? E isso foi um conundrum durante vários anos, né? Até que um cara chamado Leo Szilard, né? O von Neumann também pensou nesse problema, várias pessoas estudaram isso. Né? E a conclusão é que o demônio de Maxwell ele está transformando informação em trabalho, então ele tem que dissipar energia. Ele dissipa energia toda vez que ele olha para essa molécula e vê para onde ela está indo, né? Isso custa. Né? E isso custa exatamente, ele tem que gerar entropia quando ele faz isso. Né? E essa geração de entropia é exatamente necessária para compensar a entropia que ele diminui, e aí fica tudo bem. As leis da termodinâmica continuam valendo. Não tem muito como violar a termodinâmica, infelizmente. Ou felizmente, não sei. E isso tudo tem a ver também com esse princípio de Landauer, né, que eu queria só mencionar rapidamente, para quem não conhece. Né, Landauer é um cara nos anos 60, 70, não me lembro agora, né, que ele reparou o seguinte, ele reparou que quando você quer apagar a memória do computador, quando você quer, sei lá, você tem uma foto gravada lá no seu disco rígido e você não quer mais ela, você quer deletar ela. Você tem que dissipar, então, dissipar energia. Então, apagar a informação implica em dissipação de energia. Okay? E ele mostrou que a dissipação de energia é maior ou igual que KBT. Então, está relacionado com essas coisas todas. Né? Então, isso aqui você pode enxergar como sendo um refinamento de Landauer. Assim. Então, é interessante do ponto de vista físico entender essas coisas. Né? Que, por sua vez, são interessantes para a biologia, porque essas máquinas moleculares estão sujeitas e são limitadas por esses princípios gerais. Então, você pode ver isso meio como mais um capítulo nessa história de Landauer. Né? Vou botar mais uma página aqui. Que é um episódio muito interessante. Né? Só de curiosidade, isso aqui é uma energia minúscula. Né? Isso aqui é aproximadamente 10 a menos 21 joules. Então, assim, os nossos computadores gastam muito mais energia quando você quer apagar uma foto do que 10 a menos 21 joules por bit. Né? Isso aqui é a dissipação por bit. Por cada bit que você apaga, você tem que gastar no mínimo isso aqui. Então, tem esse limite de Landauer, né? E os computadores eles estão muito longe desse limite de Landauer. Mas isso não é verdade para essas máquinas moleculares. Né? O pessoal estuda isso. Né? Inclusive, tem um paper do Bennett, que eu vou passar para vocês, onde ele mostra, né, ele comenta que moléculas biológicas, né, máquinas moleculares,
não estão tão longe do limite de Landauer. Depois eu vou mandar essa referência para vocês. E isso tem a ver com essa ideia de seleção natural, né? Se você tem um limite, que é o melhor que você pode fazer, né? A seleção natural é um algoritmo de otimização, ela vai convergir para esse limite. Então, quem não faz melhor, morre, basicamente. Então, é intuitivo, né? E tem essa ideia na biologia, de uma maneira geral, se você tem um detector, se você tem um processo que precisa detectar moléculas ou fótons, se você não atua próximo do limite, você morre. Então, quase todos os seres vivos que têm essas máquinas moleculares, esses detectores, que as pessoas conseguem quantificar, né, esses limites, todos eles estão ali no limite, assim, no limiar. Isso é uma consequência desse algoritmo de otimização, que é a evolução, seleção natural. Só um comentário, eu falei que o Landauer ele fala sobre apagar a memória, né? Então você tem que dissipar kBp por bit, no mínimo, mas ele também tem a ver com computação. Eu gosto de apontar isso para vocês. Então, por exemplo, eu tenho esse NAND gate, né? É um NOT com AND. Então, qual que é o quadrinho lógico desse cara, né? Então, tem 2 bits A e B, e eu tenho um bit saída A NAND B. Se esse cara for 0 e esse cara for 0, aqui a gente tem 1. Se esse cara for 0 e esse cara for 1, aqui a gente tem 1. Aqui eu tenho 1, 0, 1. E aqui eu tenho 1, 1, 0. Então, repara que todos esses caras aqui são combinações diferentes entre si, né? Então, são coisas que eu consigo distinguir. Então, esse cara é 0, 0 é diferente de 0, 1, que, por sua vez, é diferente de 1, 0. Mas eles todos são mapeados no mesmo. Então, eu perdi a memória do que era o bit no input. Então, isso é uma função irreversível, né? Então, o NAND é uma função irreversível. Então, o Landauer aplica, porque a gente está apagando. Toda vez que a gente executa uma computação irreversível, né? O princípio de Landauer entra na jogada. Então, tem esse paralelo entre computação irreversível e processos biológicos, né, estocásticos, né, porque a célula, ela, num certo sentido, está... Quando você diminui o gradiente, né, de concentração, quando você cria um gradiente de concentração através de uma membrana celular, você está executando uma computação, você está fazendo uma função, criando um não equilíbrio, né? Então, daqui para frente, eu queria começar a olhar para essas máquinas moleculares individuais por algum tempo. Talvez não muito tempo, mas algumas aulas, assim. E hoje eu queria fazer essa introdução para vocês, mostrar um pouco dessas ideias termodinâmicas e desses caras aqui que a gente vai discutir nas próximas aulas. Certo? Eu vou mandar para vocês esses papers que eu comentei. Tem um outro paper aqui. Esse é o paper da relação termodinâmica que eu estava mencionando, né? Foi o Pedro que me apontou esse paper. Bom, ele que chamou atenção para isso. E aqui tem um paper que eu achei recente, né?
do ano passado, onde ele aplica essa relação termodinâmica para kinetic proofreading, que tem tudo a ver com a última aula. Então, esse pessoal da Coreia aqui. Então, ele aplica aqui a relação termodinâmica, né, para essas redes de reação química. Então, é bem detalhado, na verdade, mas é só interessante para referência, para vocês saberem que isso existe. Então, bom, era isso que eu queria falar para vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Deixa eu parar de gravar aqui para vocês.